discurso para depois fazer o que precisa ser feito no final. O que eu tenho que falar é algo muito importante que vai nutrir a sua fé. O tema de hoje é: precisamos crer em Deus e também nos seus líderes. O segredo de uma vida com Deus é obediência. A Bíblia, ela nos ensina que sem obediência não adianta você fazer sacrifício. Você pode fazer o sacrifício mais exigente que se um ser humano possa fazer, mas se você não tiver essa visão, esse entendimento, você perde tempo, pessoal. Uma coisa que nós não temos muito é o quê? Tempo. Porque está acontecendo coisas que outrora não acontecia. As pessoas, elas estão muito mais preocupadas com o que há de comer, beber, vestir, do que com a sua estada eterna com Cristo. Você sabe, eu estava vendo agora a pastora Rose nessa madrugada, por volta de 3 horas da manhã. A pastora Rose estava me mostrando um vídeo. Rapaz bonito, forte, saudável, mas por dentro ele estava quebrado, ao ponto dele chegar e falar, fazendo um vídeo, que ele não se encaixava mais neste mundo, que ele resolvera dar cabo da própria vida. Assim está a cabeça dos jovens. Ele não aguentava mais viver neste mundo. Ele era bom o suficiente para não viver mais neste mundo. Ele mostrou o precipício, era um barranco muito alto. Ele se despedindo do pai e da mãe. Ele não ouviu a voz dos seus líderes, que eram os seus pais. E deu cabo, né? E deu cabo. Determinado. Ele foi determinado no que ele queria. Só que, nesse momento agora que você ouve a palavra da salvação, ele viu que fez besteira. O problema, pessoal, é que você não sabe o que é o inferno. Você não sabe o que é o inferno. Dizem que o inferno é aqui na terra. O inferno pode ser no centro da terra, mas não é na terra. Talvez você vive um problema, uma situação, uma calúnia, uma mentira, e você acha que está vivendo um inferno. Mas não está. Se você não se conectar com Deus, você vai viver conectado com alguém, que é o mal. O mal, ele não para, ele trabalha 24 horas. 24 horas não, 25 horas. Sempre uma horinha na frente. E nós trabalhamos 2 horinhas para ensinar, para despertar o povo de Deus, pastora Rose. Vocês que estão presentes e os que estão online. Não é o suficiente para doutriná-los a ter um espírito forte. A mente das pessoas está turva. A mente das pessoas está confusa.
camarada, ele não sabe o que ele quer mais, a mulher não sabe o que ela quer mais. Tudo para o ser humano é motivo de falar do problema. Se a internet caiu, reclamação. Se faltou o açúcar, reclamação. Ele não consegue dar graças a Deus pela vida que tem. Você sabe qual é o dia que a pessoa ela vai ver que tinha uma vida maravilhosa e feliz? Quando ela perde. Muitos nesse momento estão reclamando do marido que está buscando Jesus, da esposa que está buscando Jesus. Mas quando vê este homem, esta mulher, pintando 7, borrando 8 e sujando 9, ele vai ver que ela realmente viveu uma vida disciplinada. Então você precisa entender isto. Você tem que ser verdadeiro com Jesus. Eu lembro de um homem de Deus que ele falou para mim. O nome dele é Robertinho, ele é obreiro lá no Lote 15. Conhece? Ele falou para mim assim: você tem que ser verdadeiro com Deus. Lá no monte ele falou isso para mim, no monte aqui atrás. Eu estava à procura da pastora Rose, que era a Rose, para casar, né? E eu fiz conforme aquele homem orientou. Se você não for obediente ao ponto de negar a sua própria vontade, você nunca vai conseguir o sucesso com Deus. Você pode conseguir o sucesso no mundo. Você pode conseguir o sucesso aí fora. Mas com Deus você não vai conseguir. O sucesso não se refere a uma vida cheia de dinheiro. Eu estava vendo agora o testemunho desse criador da Apple, o John alguma coisa. Ele, quando descobriu aos 52 anos que tinha um câncer, ele descobriu que os milhões dele não valia de nada. Não dava mais. Novinho, 52 anos. Uma criança. E não teve jeito, pessoal. Ele descobriu que o dinheiro dele não valia nada. Mas ele tinha uma família. E ele viu que a maior importância era a família que ele tinha. Mas mesmo assim ele morreu. Deixou um legado que hoje todo mundo usa, né? Que é esse telefone da maçãzinha, que dá ilusão ao pecado de Eva, né? Que comeu a maçã. Por isso que é muito cobiçado. O que é errado é muito cobiçado. O que é errado é muito cobiçado. Agora o que é certo são desprezados. Então você precisa entender isto. Olha só o que aqui lá em Hebreus diz, ó. Hebreus 13, do 7 em diante. Você vai entender o porquê que muitos não desenvolvem. Muitos acreditam somente no que ele quer o quê? Acreditar. Hebreus 7. 13, 7. Hebreus 13, 7. Diz assim, ó. Lembre dos seus primeiros líderes espirituais que anuncia a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles vivem e morrem, e imitem a fé que eles tiveram. Tu tem feito isso? Olha para mim. Tu tem feito isso? Será que você imita o seu líder? Será que você imita a fé dos seus líderes? Se ele fala de obediência, será que você
obedece? Se eles falam de renúncia, será que você renuncia? Se eles falam que temos que perseverar, será que você tem perseverado? O problema das pessoas é que elas não querem obedecer, elas não querem fazer o que tem que ser feito. Servir Jesus não é ser um religioso. Servir Jesus é andar segundo a andada de Jesus. Jesus, ele foi rejeitado neste mundo, porque ele liderou 12 homens. E esses homens eram o que de Jesus? Não. Não. Seguidores de Jesus. Jesus falou o que? Larga tudo e eles passaram ao que? Seguir. Primeiro você segue. Depois que ele completou os 2, eles se tornaram o que? Discípulo. Passou a ser discipulado por Jesus durante 3 anos. E depois que o Espírito Santo desceu, eles passaram a ser o quê? Apóstolos. Líderes só tinha um, que era Pedro. Apóstolos. Amém? Amém. E os demais foram desenvolvendo. Levantou o diácono, levantou mulheres líderes, né? Que batem muito que mulher não pode ter liderança e são as mais leais. As mulheres são as mais leais na obra de Deus. Quando ela se decide a buscar Jesus de fato e de verdade, ela presta uma lealdade horror, que bota qualquer homem no chinelo. Não é verdade? Ao ponto de Paulo elogiar essas mulheres. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver que Paulo elogiava a liderança dessas mulheres. Eu tenho uma aqui excelente, eu tenho uma outra ali, excepcional. Então, você precisa obedecer esse comando. Aí ele diz assim, pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que tiveram. Amém? Amém. Você estão dizendo que eu vou falar, eu não vejo que isso é um problema não, para mim é uma honra. Estão dizendo que eu prego que nem o Bispo Macedo, né? Eu nem vejo os vídeos do Bispo Macedo, mas olha, ele prega que nem o Bispo Macedo. Isso aí é uma igreja iurde. Não, pessoal, não é. Isso aqui é apoio aos soldados feridos. Eu fui discípulo da instituição. Eu nasci na instituição. Só que o Espírito Santo me deu uma direção. Amém? Amém. Em obediência eu estou aqui. Tanto é que vocês e o nosso público online está acompanhando. Amém? Mas aqui é apoio aos soldados feridos. Então eles nos seguem. Assim como os discípulos seguiram Jesus, ele nos segue. Assim como vocês têm nos seguido, e vai se transformar um dia em discípulos. Aí ele diz no 16 agora: não se esqueçam de fazer o bem e de compartilhar o quê? Compartilhar? Não, Hebreus 13:16 agora. Não esqueça de fazer o bem e de compartilhar com os outros o que vocês têm.
Então significa que se o que o pastor dá para você, você tem que o quê? Compartilhar, retribuir. Se o pastor ele te ensina a viver pela fé, você ensina as outras pessoas a viver o quê? Pela fé. Se o pastor te ensina a obediência, você ensina as outras pessoas a viver o quê? A obediência. Você retribui o que você ganha. De graça eu recebo, de graça. Mas tem pessoa que não gosta. Ela é egoísta. Ela só quer para ela. Ela só quer para ela. Ela não tem capacidade, hombridade, humildade de o quê? De dar o que tem. Se é que tem. Quem tem, dá. Quem não tem, não dá. Um pastor uma vez ele falou assim: Ivanildo, obreiro Ivanildo, eu era um obreiro, só pode dar o que tem. Você só pode dar o que você tem. Se você não tem nada, você não dá nada. É por isso que Paulo ele diz aqui, ó: não se esqueça de fazer o bem, porque se eu não faço o bem, eu cometo pecado. O que é o bem? O bem é se você vê uma pessoa errando, você faz o que com ela? Você chama a atenção. Orienta não. Não tem como orientar quem está errado. Você chama a atenção. Você repreende ela. Ela vai ficar chateada com você, porque ela está sobre a influência do quê? Do erro. Do erro. Mas vai chegar um dia que, pelo que você falou, o Espírito Santo vai fazer o quê? Acender a luz. E ela vai falar assim: o fulano está certo. E ela vai te agradecer depois. Você lembra daquele homem na cruz? Eram dois. Um amaldiçoava e o outro falou: esse homem não fez nada, ele é justo. Ele falou o que para Jesus? Lembra de mim quando entrar no teu reino. Hoje mesmo estará comigo no meu reino. Amém? Amém. Então, aquilo que eu tenho, eu compartilho. O que você tem compartilhado? O que você tem compartilhado? Quando eu termino um discurso, eu compartilho com a minha esposa o que eu aprendi nos meus próprios discursos. A minha esposa, quando termina um discurso, ela também compartilha. Você tem compartilhado o que com as pessoas? As pessoas que Deus faz chegar até você. Na fila de um hospital, na fila de um ônibus, na fila de um metrô, nas suas redes sociais. O que você tem compartilhado? Somente os teus interesses ou os interesses daquele que te chamou para o exército dele, que é Cristo? Amém, Jesus. Eu não gosto muito não, sabe, pastor? A minha rede social eu não gosto de contaminar. Falaram uma vez que não gosta de contaminar a rede social dele, não. Eu não vou contaminar minha rede social, não. Não tem como não, tá doido? Não. Para fazer isso daí eu vou criar uma outra rede social que não tem ninguém, aí lá eu boto. Mas a minha não. Contaminar com as coisas de Deus. Então, a Bíblia diz que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Como é que eu desenvolvo a minha salvação? Você sabe? Você sabe? Ajudando outras pessoas a ser salvas. À medida que eu ajudo a pastora Rose, eu conheci a pastora Rose, ela já era de Deus, ela já era batizada com o Espírito Santo, mas só que a pastora Rose tinha uma ideologia diferente da minha. Só que eu comecei a ensinar ela a minha ideologia, por ser o cabeça, não é? E ela passou a seguir a minha ideologia, o meu ensino. Só que chegou uma época que o meu ensino, a minha ideologia, acabou, ela se formou. Então ela passou a me ensinar a ideologia
dela. Ela passou a me educar, a me ensinar a ser gente, a não ser um Shrek, a não ser um cavalo, a não ser um monstro. Ela começou a me educar. Me ensinou a lidar com os meus filhos, me ensinou a lidar com minha mãe, e agora está me ensinando a pastorear. E eu ensino ela também a pastorear. É conselho sobre conselhos. E nós, o que nós aprendemos, nós ensinamos vocês. Uma pequena bagadela de 64 anos de experiência junto. Não desviamos nem para a direita, nem para a esquerda. Sempre mantemos a linha. Nós sempre tivemos um propósito firme. Sempre fomos obedientes aos nossos líderes. Quando havia alguma irreverência da nossa parte, a gente ia até os nossos líderes para o quê? Para conversar. Ou pedir perdão, ou pedir satisfação. Sempre respeitamos. Jeová é testemunha e as forças do mal que me acompanham também é testemunha. Acompanha o Senhor? O diabo acompanha o nosso trabalho. Ele é o nosso seguidor. Você não sabia que o diabo é o seguidor daquele líder? Ele é seguidor para atrapalhar, não para multiplicar. Será que você tem sido um seguidor para atrapalhar ou para multiplicar? Será que é isso mesmo que a gente quer, pessoal? É isso mesmo que você quer? Você já se perguntou? É isso mesmo que eu quero? Paulo diz que eu tenho que fazer o quê? O bem. Mas será que é isso que eu quero? Será que eu não tenho um outro pensamento oculto dentro de mim? Não, deixa eu falar para você. A igreja não é um lazer, não é um parque de diversão. A igreja é uma arena de guerra. Só por você estar ouvindo esse meu discurso, Satanás está com ódio de você. Ele vai querer se opor a você. Ele vai querer defamar você. O que o diabo ele tenta fazer primeiro? Manchar o seu nome. E depois colocar as pessoas contra você. Se as pessoas ficam contra você, ela passa a não te ouvir mais. Mas você sabia que dentro da igreja ninguém botou ninguém contra ninguém e a pessoa não ouve o pastor? Ela não acredita no que o pastor fala? Você sabia disso? Você sabe qual é a maior prova? Que a vida dela não anda. A vida dela não desenvolve. Você sabe qual é a maior prova da nossa obediência? Crescimento. Você sabe qual é a maior prova que o meu casamento foi o próprio Espírito Santo que planejou? Crescimento. Tudo que cresce junto é Deus. Tudo que quebra é o diabo. É o diabo que vai se opor a você. Os espíritos do engano, o espírito da mentira, ele vai se opor a você. Você está ouvindo tudo isso aqui agora. Será se eu perguntar para você daqui a 2 horas, o que eu falei, você vai lembrar? Você está vendo? Você então tem que educar a sua mente ao quê? A entender isto. Sei que você não vai absorver 1 hora, mas 10 minutos você vai. Você já parou? Você já prestou atenção quando você lê uma Bíblia? Um capítulo da Bíblia, você marca 2 versículo 3? Quem já fez isso? Porque chamou a sua atenção. Chamou a sua atenção. Então, dentro de um discurso que o pastor, o bispo, o ministro, o padre, o papa faz, algo vai atingir você que vai chamar a sua atenção. E o Espírito Santo vai começar a falar contigo. Amém, Jesus. A tua própria consciência vai falar assim: essa mensagem é para mim.
Mas não é a tua consciência que fala contigo, é o Espírito Santo que está falando contigo. Amém? Amém. Cabe eu mudar ou cabe eu piorar? Está no meu poder. Deus, ele falou o que para Caim? Por que está com a cara fechada? Por que está irado? Cadê seu irmão? Cadê seu irmão? Cadê o seu irmão? Ele já tinha feito o quê? Matado o irmão. Será que nós não temos matado? Com palavras, com mentira, com calúnia. Com calúnias. Poxa, logo? O irmão? Por quê? Porque Satanás bota um contra os outros. Paulo, ele diz assim, ó, no 16: não se esqueça de fazer o bem e compartilha com os outros o que você tem. O que você tem? O que você tem? Pastor, eu não tenho dinheiro não. Mas você tem alguma coisa? Ou uma profissão para ensinar alguém? Você tem alguma coisa? Mas você tem alguma coisa para ajudar alguém? Você vê, nós temos aqui o 3 em 1, a pastora Rose falou aqui. Você tem uma profissão, mas você pode ajudar as crianças, os adolescentes, os jovens, falando da sua profissão, falando da sua experiência como profissional. Amém? Amém. Isso é o que? Compartilhar o que você tem, que é o bem. Mas tem gente que quer compartilhar o que? O mal, a maldade. Ele fez isso, ele fez aquilo, ele me humilhou, ele chamou minha atenção. Só olha o lado da repreensão, mas nunca olha o lado da correção. O que foi de bom. Não é? E Deus falou para ele: o pecado está A porta. porta. A porta de quê? Da sua vontade. Você poderia tomar outras decisões pela mensagem que eu te mandei, não foi? Não é, Alex? Você poderia ter tomado as decisões pela mensagem que eu te mandei, né? Boa, né? Mas a primeira coisa, eu guardo o meu coração. E não adiantou de nada, tá aí. Amém? Amém. E assim que é. Quando você dá importância a uma coisa, ela cresce dentro de você. Verdade. Será que Deus não estava me provando? E eu fui reprovado ou aprovado? Amém? Amém. Aí para mim finalizar, o estudo é grande, depois se você quiser entrar lá, você lê, que eu não li nem a parte 1, eu só estou lendo a introdutória do estudo. Diz assim, ó: os outros, os que você tem, o que você tem, pois Deus se agrada de tais sacrifícios. 17, obedecei os seus líderes, pastores, bispos e assim por diante. Sejam o que? Submisso a eles, pois cuidam de vocês com quem deve prestar o que? Conta. Amém? Obedece-lhe para que eles cuidem de vocês. Olha só, presta atenção. Obedece para ele cuidar De você. Porque se você não obedecer, ele não vai querer mais te dar o quê? Atenção. Atenção. Ele não vai querer te ensinar mais. O pastor não vai querer ensinar uma ovelha rebelde, tem certeza? Ele não vai querer te instruir, porque você não obedece. Você vê o pastor calado, já era, meu amigo. O pastor não te repreende mais, não te chama mais tua atenção. Não sente mais falta. A Bíblia diz que Deus repreende o filho que Ama. ama.
Amém? Amém. Aí diz assim, ó: obedecei-o para que ele cuide de vocês com alegria e não com descontentamento. Caso contrário, isso não seria proveitoso para quem? Para você. A minha vida não vai nem aumentar e nem diminuir, se você não quiser me ouvir. Não vai aumentar e nem diminuir. Eu vou continuar na mesma linha de raciocínio. Eu vou continuar no meu mesmo propósito de antes, que eu comecei há 32 anos atrás, lá no Lote 15. Eu continuo no mesmo propósito. Amém? Amém. Essa é a mensagem que o Espírito Santo queria para você. Eu não li ela toda, mas eu acredito que foi o suficiente para você se abaster, se alimentar, se conscientizar que precisa de crer nos seus líderes. Se o seu líder falou, meu amigo, acata. Acata, meu amigo. Porque Deus não vai brincar. Se Deus tiver de matar, Ele vai matar. Lê o Velho Testamento, aqueles povos que foi rebelde com Moisés. Deus fez o que com eles? Matou. Miriam pegou lepra. Arão foi enterrado envergonhadamente, sem as vestes sacerdotais. Moisés bateu 2 vezes na rocha. Sobe aí, quero trocar uma ideia contigo. Tu tá fora, tá vendo a terra? Não vai entrar, meu amigo. Eu não vou descer dar 2 pancadas. Falei que era uma. Se você gosta de fazer do seu jeito, Deus vai te cortar. Deus vai te tirar. Ou é do jeito que a liderança ensina, ou não tem jeito para você. Pastor, é Hitler? Não, é disciplina. O Hitler matava, aqui nós ensinamos a viver. Amém? Amém. Até que o Espírito Santo me usou. Palma para Jesus.